No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito de dois livros diferentes. Um deles é O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie, primeiro livro escrito por essa autora, e o outro é o Odalisca, do Yuri Belov, que também é o livro de estreia desse autor brasileiro. Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o horário certinho em que eu vou começar a falar sobre cada um deles, certo? Bem, vamos começar então conversando um pouquinho sobre O Misterioso Caso de Styles. Tá dando bastante reflexo a capa desse livro. Enfim, como eu disse pra vocês, esse aqui então foi o primeiro livro escrito pela Agatha Christie. Como vocês sabem, eu já contei isso pra vocês trocentas vezes, eu não tenho vergonha de admitir isso. Eu nunca tinha lido Agatha Christie, gente! Assim, durante a minha infância e adolescência, vários filmes baseados nos livros da Agatha Christie passavam na sessão da tarde. Eu me lembro mais, assim, do Expresso do Oriente, mas se eu não me engano teve outros filmes também, antigões, assim... são aqueles filmes que você vai assistir hoje em dia e não vai achar graça nenhuma, sabe? Ou não, se você gosta de filme antigo, você vai se divertir. Então tá, eu conheci algumas histórias por causa dos filmes, né, das adaptações pra TV ou pra cinema. Conheci também o caso dos 10 Negrinhos através de uma peça, né, de teatro amador que os meus alunos da Entre Diadema, aqueles fofos, lindos e maravilhosos, apresentaram há uns, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. Foi aí que eu fiquei sabendo do caso dos 10 Negrinhos, eu não conhecia essa história antes. Soube recentemente que por algum motivo X, as editoras não estão mais chamando de Caso dos 10 Negrinhos, agora é o I Não Sobrou Nenhum, que é um título que é mais condizente com o título original. Mas tá, sobrevivi então 33 anos da minha vida sem ter lido Agatha Christie e quis então começar do início. O lindo do Gabriel, meu aluno, me emprestou então esse livro. Ele tá sempre lendo alguma coisa, a gente sempre conversa sobre livros e tal. E eu já tinha visto o Gabriel lendo alguns livros da Agatha Christie, fui conversar com ele sobre esse primeiro e eu falei assim, acho que eu tenho lá em casa. Então ele trouxe pra mim. Então, Gabriel, muito obrigada. E é isso, li o livro. Me diverti bastante até metade do livro, gente. Da metade pro final, ele se tornou assim bastante arrastado, bastante repetitivo. E eu fiquei com aquela impressão de que o resultado do assassinato aqui... Enfim, vamos conversar sobre o plot do livro primeiro. O que acontece? Você tem essa mansão, você tem essas pessoas vivendo dentro dessa mansão, você tem visitantes dentro dessa mansão. Até que um belo dia uma pessoa aparece morta. Só que o grande X da questão, né, do assassinato dessa pessoa, ou da morte dessa pessoa, até então a gente ainda não sabe se era assassinato ou não, é que o quarto onde essa pessoa foi encontrada estava trancado por dentro. Então, eis o grande mistério. Então, isso faz com que você fique preso à leitura, né? Entender como é que esse quarto foi, né, trancado por dentro, a pessoa foi encontrada lá, etc. E aí você começa a ler, então, a respeito dos motivos que todas aquelas pessoas que frequentam aquela casa, ou que estão passando um período lá, ou que moram lá, têm. Então todo mundo tem um motivozinho pra ter matado essa senhora, então, que era a dona dessa casa. Ela se casa, então, com um rapaz bem mais jovem do que ela, que era meio que um primo da governanta dessa casa. E no início do livro, todo mundo fica achando que foi ele, né? Poxa, um rapaz mais novo, que se casa com uma senhora mais velha e rica, né? Essa mulher aparece morta. Então ele se transforma automaticamente no principal suspeito. E eu passei boa parte do livro achando que era ele. Mas aí você vai entrar em contato com Poirot. Sim, Poirot, então, é um amigo do narrador dessa história, que é o Hastings. E Poirot é um grande detetive, brilhante, ele saca tudo, ele já resolveu vários casos terríveis da Scotland Yard, coisas do tipo. Então ele vai até essa mansão e vai ajudar a desvendar o mistério. Só que o que me deixou cansada nessa história? É aquela coisa de que a gente vai ter acesso aos motivos de todas as pessoas, então a gente para de acreditar que tenha sido aquele outro, e a cada capítulo você acha que foi outra pessoa, o assassino e etc. Mas pra mim, gente, já tava meio que óbvio o final deste livro, digamos assim. Eu achei muito enrolado. Eu achei o Hastings como narrador e como amigo do Poirot, gente, muito chato, muito chato. Ele tem uns pensamentos, assim, ele tem uns momentos, assim, de achar que ele é muito mais esperto que o Poirot, e aí tem uma coisa de arrogância aqui no meio que me incomoda um pouco. Não é, por exemplo, como a arrogância do Sherlock Holmes, né, que é o tipo de personagem que pode ser arrogante à vontade, porque ele é o Sherlock Holmes, ora bolas. Esse Hastings é chato, simplesmente isso. Então, ponto pro Watson. O Watson é mó legal. Eu acho tanto a participação do Watson nos livros do Sherlock, como nas representações dele nos filmes, né, no cinema, super divertidas. Hastings,
chato pra caramba. Mas aí o que me disseram? Ah, Tatiana, você nunca tinha lido Agatha Christie? Você devia ter começado pelos livros mais conhecidos, né? Você devia ter começado pelo Expresso do Oriente, devia ter começado pelo Não Sobrou Nenhum. Pode ter sido uma falha minha, mas mesmo assim eu não vou desistir da Agatha Christie. O meu plano é, então, ler os livros dela em ordem cronológica e ir comentando com vocês aqui no canal conforme eu for fazendo essas leituras. Não será um projeto, não vou fazer um por mês, enfim, de vez em quando eu vou colocar um desses livros aqui dela no Kindle, eu vou ler, mesmo porque acho que eu já falei pra vocês no vídeo em que eu comentei sobre Kindle Unlimited, todos os livros dela, da editora Globo pelo menos, eu sei que tem alguns livros dela que estão na LPM e algumas outras editoras, então pelo menos todo o catálogo da Agatha Christie da Globo estão lá no Kindle Unlimited. Então, quando sobrar um tempinho aí durante as minhas leituras do mês, eu vou sempre dar um jeitinho de encaixar uma gatinha, né? Uma agatazinha. E vamos ver no que dá. Eu dei 3 cafezinhos e meio, se eu não me engano, no meu Instagram. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link pro meu Instagram lá embaixo na descrição do vídeo. E eu não perdi a esperança, não. Eu acredito que ela ainda vai conseguir me chamar muito mais atenção do que nesse livrinho aqui, gente. É isso, eu até gostei bastante do livro, mas eu esperava muito mais, aí fica aquela coisa, né? Será que eu tava esperando tão mais assim por causa da expectativa gerada pela quantidade de fãs, né, ferrenhos que a Agatha Christie tem? Ou se foi simplesmente porque, era uma escritora inexperiente, né, escrevendo seu primeiro livro, não vai ser aquela maravilha toda. Não sei o que aconteceu, gente. Mas eu conheço pessoas que adoram esse livro. Eu não sou uma delas, mas não vou desistir não. A próxima indicação é um publi editorial. Na sequência, eu li então o Odalisca, do Yuri Belov. Esse aqui então é um pseudônimo deste autor. E o subtítulo do livro é Dançando com o Diabo numa Noite de Lua Cheia. Esse livro foi publicado pelo selo Talentos da Literatura Brasileira, da editora Novo Século, se eu não me engano. Isso mesmo, editora Novo Século. E pra quem acompanha o canal pelo menos há um certo tempo, vocês devem estar notando que este livro aqui não tem nada a ver com as leituras que eu costumo fazer normalmente. E isso é verdade. Eu não sou o público-alvo deste tipo de livro. Eu já vou contar pra vocês do que se trata a história e caso você se interesse, todos os links estarão lá embaixo na descrição do vídeo pra você entrar em contato com o autor, visitar as redes sociais dele, adquirir o livro, enfim, os links estarão todos lá embaixo. Mas vamos lá então, do que se trata esse livro? Este livro aqui vai contar a história pra gente de um narrador, que é o Siegfried. Então ele é brasileiro, ele mora aqui no Rio de Janeiro e ele trabalha para uma empresa petrolífera, digamos assim. O que acontece? Ele vai contar pra gente todas as tramas que se desenrolam dentro de uma empresa dessa. Desde construção de plataformas, contratação de pessoal, lobbies e coisas do tipo. Ele vai contar desde a formação dessa empresa, porque é uma empresa nova, ele foi chamado para trabalhar lá, para cobrir ali uma área que ninguém daquela empresa tinha capacidade para lidar e tal, e ele já tinha uma certa experiência, ele já vinha de outra empresa petrolífera, então ele meio que manja ali do que ele precisa fazer ali dentro daquela empresa. Ok, é isso então, ele vai pegar essa empresa não exatamente do início, mas ele vai ajudar aquela empresa a crescer. É uma empresa familiar, né, ou seja, o avôzinho da família é o diretor, aí você tem os filhos que trabalham ali também, cunhados e coisas do tipo, é isso. E ele vai contando pra gente tudo o que acontece dentro dessa empresa. Desde essas coisas bacanas, né, de fazer uma empresa ir pra frente e tudo mais, até as maracutaias ali que os funcionários acabam fazendo entre si para conseguir poder dentro dessa empresa, aquela puxação de tapete, aquela coisa toda. Só que assim, boa parte do livro vai ser contada através de flashbacks. Aconteceu uma coisa X dentro dessa empresa, existe então uma pessoa que é o próprio Yuri Belov indo entrevistar o Siegfried para saber a versão da história dele, e é então que a gente vai pro passado, vai saber direitinho, tintim por tintim, o que é que tinha acontecido. O livro começa mostrando pra gente, então, esse rapaz, o Siegfried, e mais um amigo que estão indo conhecer uma casa noturna nova, que todo mundo acha que é uma maravilha, aquela coisa toda, eles estão indo lá para conhecer esse lugar. Na verdade, o amigo dele já conhece, mas quer levá-lo para lá de qualquer jeito. É uma casa noturna com moças, se é que você me entende. Conforme a descrição foi rolando aqui desse lugar, eu me lembrei das histórias que a gente ouvia sobre o Café Fotô em São Paulo. Muito bem. Dito isso, durante ali as apresentações de algumas das moças, o Siegfried vai então perceber
que uma delas tem uma tatuagem num lugarzinho bem específico e ele sabe quem é aquela moça. E é aí então que todas as memórias do ocorrido vão surgir pra gente, né, poder ler aqui a história toda. Então é isso, eu não vou contar pra vocês então quem é essa odalisca, essa moça que está lá dançando no bar e que ele reconhece, mas eu vou tentar dizer por cima assim, ela é membro dessa família, né, dona dessa empresa. E ela está envolvida em algumas das tramas ali que estão rolando dentro da empresa, quando o rapaz começa a contar pra gente o que aconteceu antes, até a gente chegar à história da odalisca. O que acontece? Ela é uma mocinha, então, super boazinha, super bonita e tal, que todo mundo olha pra ela e acha que, assim, é um absurdo essa menina estar sozinha, não ter um namorado. Só que ela vive uma vida dupla à noite na internet e ela se transforma na odalisca para conseguir parceiros sexuais, digamos assim. Então você tem esse cara, que é uma pessoa nova dentro daquela empresa, que fica sabendo disso ao longo do livro, gente. Então assim, eu não vou contar pra vocês o final da história, óbvio, mas é uma trama toda entroncada e assim, o Yuri vai dar muito detalhe pra gente. A gente vai ficar sabendo com detalhes o que acontece dentro de uma empresa dessas e a gente vai ficar sabendo também com detalhes sobre a vida amorosa, digamos assim, da tal da odalisca. Uma coisa que eu achei muito bacana nesse livro é que o autor vai trocar de cenário muitas vezes. Então ele vai contar coisas que aconteceram em várias partes do país, inclusive fora do país também. E o que eu achei mais legal assim do livro é que tem um momento aqui que se passa em Diadema. Como assim? É claro que, né, a história que ele vai contar sobre Diadema é um personagem que sofreu uma certa violência X ali durante os anos 80. E assim, durante os anos 80 Diadema era mesmo uma das cidades assim com maior índice de violência do país. Mas isso tudo mudou, gente. Eu tô falando isso porque os meus pais moram em Diadema, eu vivi boa parte da minha vida por lá. E pra mim foi uma surpresinha ter lido um capítulo aqui que se passa em Diadema. Isso é só pra vocês verem a diversidade de lugares onde ele vai colocar seus personagens. Então é isso, gente. Fica a dica pra vocês aí que gostam de tramas, como por exemplo, sei lá, os livros do John Grisham, alguma coisa assim. Ou pra você que gosta de romance erótico também. E é um livro de fôlego, assim. Então se prepare porque ele tem quase 600 páginas. Mas é aquilo. Ah, então, esqueci de falar pra vocês. Além, então, dessa trama da empresa, você tem a trama da vida sexual da odalisca, você tem também uma questão aqui a respeito de covens, tá? Que era uma coisa comum, assim, nos anos 90. Hoje em dia a gente nem ouve mais falar sobre isso. Mas é mais uma surpresinha aqui do livro também. Ele vai contar como esse coven foi formado, como as meninas eram escolhidas pra participar desse coven, enfim, é um livro pesadinho, tá, gente? Mas é isso, como eu disse pra vocês, não é o tipo de leitura que eu faço, né? Eu não sou o público-alvo desse livro, mas pra quem gosta desse tipo de história, fica a dica aí pra vocês, tá bom? E é isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, ajudar a compartilhar, um beijo pra todo mundo, até mais!